Oi, gente, bom dia. Muito bom nós estarmos aqui nesse dia 16/12, com essa oportunidade de conversarmos sobre a palavra de Deus. Muito obrigado porque você está aí. Final de semana hoje, final de semana nosso foi bastante agitado, foi bastante legal, foi bastante interessante, né? Aniversário de 20 anos da nossa igreja, tive bastante festa, muita alegria no coração, muita lembrança, muita coisa boa. Que bom viver esses momentos, né? Que bom. Eu quero ler um texto da palavra de Deus com você que se encontra em Romanos capítulo 15, versículos 1 e 2. Presta atenção nessa leitura que diz assim, ó: Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Olha só, eu me lembro quando eu era pequeno, quando eu era menino, a gente fazia inveja no coleguinha. Você já deve ter feito isso. A gente esperava, tá todo mundo no coleguinha ou no irmão, tá todo mundo com, sei lá, com doce na mão. Aí aquele que queria fazer inveja ficava segurando o doce deles, comendo um pedacinho pequeno e segurando o doce dele e deixando os outros comer. Quando todos acabavam de comer seus doces, então a pessoa aqui, ó, o meu tá aqui ainda, ia comendo devagarinho, ia provocando a inveja dos demais. Você já fez isso? Ou já fizeram isso com você? Era muito comum a gente fazer isso quando era pequeno, né? Só que a gente cresceu. A gente cresceu. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, vai dizer que depois que eu deixei de ser menino, então eu tenho que largar as coisas de meninos e avançar para as coisas que são de adulto, né? E aqui nesse texto de Romanos capítulo 15 que nós lemos, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo ele está dando um direcionamento para a igreja no que diz respeito a parar com questões que gerem inveja ou que gerem disputas, que gerem problemas de relacionamento. Aqui ele está falando sobre responsabilidade social. Quando ele diz aqui, nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos fracos, o que ele chama de forte aqui, a palavra talvez não seja bem traduzida, mas é uma ideia de nós que somos um pouco mais maduros, nós que temos um pouco mais de vivência, nós que temos um pouco mais de sabedoria no viver, devemos ajudar aqueles que ainda estão presos a alguns rudimentos da fé a crescerem e suportarmos isso, não ficar debatendo com relação a isso. Qual é o contexto? No capítulo anterior, capítulo 14, o apóstolo Paulo fala que dentro da mesma igreja, a igreja de Roma, tinha pessoas que comiam carne de porco e tinha pessoas que não comiam carne. Tinha pessoas que guardavam dias santos e tinha gente que não guardava dia santo. Então, na nossa igreja, na nossa IBEMAV lá, por exemplo, na casa aí dos 90 e poucos membros, a gente sabe que a fé não é homogênea. A fé em Jesus como Salvador, isso é homogêneo. Que Deus é único, isso é homogêneo. Mas as experiências de fé são diversificadas. Tem gente que acredita nisso, naquilo outro. Tem gente que acha que língua estranha é importante, embora não fale na igreja, mas acha que é importante. Tem gente que acha que profecia é importante. Tem gente que acha que Deus fala com ele através de sonhos. Entende? Não tem a experiência de cada um é a experiência de cada um. E aqui no capítulo 14 de Romanos, o apóstolo Paulo está explicando isso. Porque presta atenção no negócio. Roma era uma capital do mundo gentílico, né? Do mundo não judeu. E dentro da igreja de Roma tinha pessoas que eram judeus. E aí tinha uma disputa entre aqueles que eram judeus e aqueles que não eram judeus. Os judeus começavam a querer convencer os não judeus, os gentios, as práticas judaicas, de guardar o dia de sábado, de guardar a lua nova, de não rapar o cabelo de um certo jeito, de não comer carne, enfim, todas as leis dietéticas, as leis cerimoniais dos judeus, eles queriam impor para os gentílicos, o pessoal dos gentios, né? O mesmo acontece na carta aos Gálatas, o mesmo acontece em Colossenses. Paulo trata dessas mesmas coisas aqui. E aí Paulo diz assim, Paulo diz porque Paulo não toma partido, embora fosse ele judeu. Mas Paulo, embora fosse judeu, quando ele era judeu radical, quando ele era fariseu, então ele perseguia as pessoas que não acreditavam do mesmo jeito que ele. Perseguia mesmo essas pessoas. Quando o cristianismo começou, Paulo era aquele que perseguia mesmo, para acabar com isso. Porque o cristianismo estava matando a experiência judaica. Todas as tradições judaicas
para aquele que eram judeus, eles enxergavam como aquilo estava matando isso tudo. Não tem mais o templo, não tem mais os dias, não tem mais as dietas, não tem. Tudo isso está sendo morto pelo tal de cristianismo. Então a gente tem que destruir isso. Mas aí Paulo era um cidadão do mundo. Quando Deus o chama para ser um pastor dos gentios, um pastor de ordem mundial, e ele evangelizou toda a Europa da sua época, ele começou a lidar com outros campos, outros lugares, outras cidades, outras realidades, outros capitais culturais, outras situações. Então ele começou a perceber que aquilo que ele cria não era absoluto. Absoluto tem a ver com Deus. Absoluto tem a ver com salvação. Absoluto tem a ver com a palavra de Deus que dá direcionamentos claros. Mas experiência de fé não tem como ser absoluta. Você está chocado com isso? Fica não. É assim mesmo. Então, Paulo, ele percebe na igreja muita divisão. Por isso que na igreja de Corinto, tanto quanto na igreja de Roma, tem o pessoal que fala, nós preferimos a pregação do Cefas, que era Pedro, né? Pedro era judeu. Nós preferimos a pregação do Apolo. Nós preferimos a pregação de Paulo. E aí, Paulo vai falar assim, gente, quem é Cefas, quem é Apolo, quem sou eu? Nós somos apenas servos de Deus, do mesmo Deus. E aí, como Paulo resolve essa situação? Ele fala assim, aquele que comer carne, não come perto do irmão, não. No capítulo 14 tem um momento que ele fala assim, nós não vivemos para nós mesmos, nós temos uma responsabilidade social. Quem tem filho sabe o que eu estou falando. Quando você não tem filho, você vive para você mesmo. Mas quando você tem filho, você começa a pensar no filho. Todas as decisões que você toma, você já fica pensando, qual a influência disso na vida do meu filho? Eu tenho um grande amigo que ele bebia. A gente bebia junto na época. E quando a esposa dele ficou grávida, ele parou de beber. Ele parou de frequentar os bares que a gente frequentava. E aí nós perguntamos para ele, rapaz, por que você parou de beber? Ele falou, porque minha esposa está grávida e eu não quero que meu filho, quando nascer, receba essa influência de mim. Quer dizer, ele entendeu que ele não vivia só para si. E a gente tem que entender que a gente não vive só para a gente. Entende? Então quando ele fala que nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas do fraco, ou seja, a gente tem que dar suporte para que as pessoas cresçam na fé, tenham desenvolvimento espiritual, sem atrapalhar a fé dele. Talvez você ache que sua mente está muito aberta com relação a alguns assuntos e quer colocar isso dentro da cabeça de outra pessoa. Existe diferença cultural. Por exemplo, quem mora em um grande centro, as pessoas que moram no grande centro, quando vão numa situação mais bucólica, numa cidade mais bucólica, mais voltada para a natureza, numa roça, né? Vamos dizer assim, quando vai numa roça, numa cidadezinha menor, você percebe a diferença de fé. Aí você chega lá e pensa assim, nossa, eles acreditam assim até hoje. E é bom voltar nessas raízes, né? É bom. Eu conheci um rapaz que ele falou comigo assim, eu tô até de paletó aqui hoje, mas eu conheci um rapaz que falou assim, é inadmissível um pastor que não usa terno. Ele falou isso. Eu acho que ele falou isso depois de assistir alguma live nossa, porque eu raramente uso terno. No final de semana eu apareci na igreja de terno, lá o pessoal achou que eu ia casar, né? Eu acho inadmissível um pastor que não usa terno. Aí eu pensei comigo, para mim tá tranquilo. Não é o terno que põe o título ou que tira o título. Não é porque eu estou de paletó, estou sem paletó, com gravata ou sem gravata, que eu tenho ou não tenho um título. Mas enfim, a vestimenta dá aquela ideia de respeito com relação ao lugar, com reverência ao cargo, mas necessariamente não tem que ser um terno, até porque Jesus não usava terno, Jesus usava a túnica comum. Né? A questão do terno no mundo ocidental, ela, no nosso terceiro mundo, né, no Brasil, por exemplo, ela é importada da Europa, importada dos Estados Unidos. Os executivos dos Estados Unidos usam ternos. E muitos pastores vestiam como os executivos. Aí essa cultura veio junto com o evangelho. A gente acha que isso é evangelho também. Entende? A gente acha que ser evangélico tem que usar uma roupa social. Não pode usar calça jeans, camisa de malha. Não. Tem que ser roupa social, que a roupa de crente é essa. Então, assim, Paulo vai falar assim que essas discussões sobre vestimenta, sobre comida, sobre dias especiais, sobre experiência de fé, ele fala assim, infrutífero, não edifica. Converse sobre as coisas que edificam, sobre os dons do Espírito, sobre as virtudes do Espírito Santo, sobre a presença de Deus, sobre o poder da oração.
Converse sobre coisas que edifiquem, respeita. Quando a pessoa falou comigo assim, eu acho inadmissível um pastor que não usa terno, eu só ouvi e mudei de assunto. Não fiquei debatendo com ele. Eu não uso não. Não. Se ele não considera que eu sou pastor só porque eu estou sem terno, não tem problema não. Não interessa o que as pessoas pensam, interessa o que Deus pensa. Entende? Então Paulo, ele deixa assim essa mensagem pra gente, né? Se você é forte, ou seja, se você já rompeu algumas barreiras, se você já subiu alguns degraus, se algumas coisas da sua fé já não fazem sentido como fazia antes, estou falando no sentido positivo, tá? Não estou falando sobre inclusão, inclusivismo ou qualquer outra coisa nesse sentido, não. Estou falando sobre a fé genuína. Nossa, eu acreditava nisso. Nossa, eu pensava assim. Agora eu cresci, eu amadureci nisso e tal. Não tenta convencer os outros, não. Deixa cada um ter a sua própria elucidação. Né? Elucidar tem a ver com luz. Deixa que a luz chegue ao coração de cada um de acordo com aquilo que Deus for fazendo. Né? Paulo também fala sobre a medida da fé. É importante a gente observar a medida da fé de cada um de nós, né? E viver segundo ela. Cada um vive segundo a medida da fé. Né? E assim flui. Se você pegar todos os heróis da Bíblia, pegar todos os grandes homens da Bíblia, os patriarcas, cada um teve uma experiência diferente do outro. Deus era o mesmo, a fé era a mesma, a revelação era a mesma, sabe? Mas nos contextos que eles estavam, era um contexto diferente. Por exemplo, Isaías era um profeta que vivia no palácio. Então a maneira como Isaías enxergava a fé era diferente da maneira, por exemplo, como Amós, que era um boiadeiro, enxergava. Entende? Mateus, por exemplo, era um cobrador de impostos, um homem que tinha dinheiro e vivia na condição social mais alta da sociedade. E ele está do lado do Pedro, que era um pescador, que não sabia o que era isso. Chegou um momento que eles começaram a disputar quem era o maior, quem era o menor. Todos os apóstolos, né, porque eles tinham culturas diferentes. Como eu já falei, 11 dos 12 apóstolos eram da Galileia, só Judas que era da Judéia. Judas provavelmente tinha um certo poder político, um poder de influência maior, porque ele vivia no meio de pessoas que eram da Judéia, diferente dos demais, os galileus. Então começou a discussão entre eles quem que era o maior. Jesus falou, cara, vamos nivelar isso tudo aqui. Ninguém é maior, ninguém é menor, cada um vive segundo a medida da fé, vamos tocando a nossa vida para frente. Não tenta convencer o outro que a sua fé é melhor que a dele, não. Só vive a sua mesmo. Tá bom? É isso que Paulo está falando em Romanos capítulo 15, versículos 1 e 2. Talvez eu esteja errado nessa interpretação do texto, mas dá uma lida aí em Romanos 14 e capítulo 15, e a gente vai vendo que essas coisas fazem parte, né? Fazem parte. Então, a espiritualidade é interpretada pelo homem do campo e pelo homem da cidade de maneiras diferentes, mas o Deus é o mesmo. O Deus é o mesmo. A gente olha para Deus com uma carga emocional, um contexto cultural que a gente tem dentro da gente. E ele se revela para a gente dessa maneira também. Tá bom? Que Deus nos abençoe, que tenhamos responsabilidade social, né? Responsabilidade social tem a ver com o bem comum. O que é bom para a edificação? O que promove o bem comum, o bem-estar da igreja? O que promove? Eu não estou dizendo que nossa igreja tem esse problema, não. Graças a Deus a gente não tem. Mas eu já vi igreja dividindo por causa disso. Porque o irmão achava que tinha que falar línguas, o outro não, começaram a discutir, começou um grupo para cá, um grupo para lá, e essas coisas atrapalham o reino de Deus. Paulo fala, vamos focar naquilo que é mais importante, vamos focar na santidade, vamos focar no Senhor, vamos focar na nossa caminhada. Essas coisas periféricas não vai adiantar em nada, vai ficar tudo por aí. Eu sou calvinista, eu sou arminianista, eu não sei o que diferença faz? Eu acredito que a pessoa morre e dorme. Eu acredito que não dorme, não. Acredito que fica acordado. Que diferença faz? Deus abençoe a nossa vida aí. Alice, bom dia para você. Deus te abençoe, tá? Jusilane, um grande abraço. Cleison Machado, Carlinha, irmã Ana, Sandra. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Flávia, Deus abençoe, tá?